Prepare-se para 12 viagens fascinantes e inesquecíveis. Entenda o seu mundo. Uma série de 12 fascículos de super interessante coleções. Cada um deles acompanhado de um vídeo de 50 minutos do Discovery Channel. Você vai conhecer os vírus, essa ameaça microscópica. O perigoso espetáculo dos vulcões. O sexo na natureza. O voo, quando o homem imita os pássaros. Os mistérios do tempo. A revolução dos computadores. Beleza, afinal, para que serve? Televisão, a tecnologia da imagem. Cidades, o desafio do século XXI. As maravilhas do universo. O planeta oceano. E o magnetismo, a força invisível. A cada 15 dias, um novo fascículo. Você vai se divertir e entender o seu mundo. Antes de tentar definir o que é a beleza, vamos imaginar o mundo sem ela. Pense numa paisagem de argila disforme, um mundo sem cor, um mundo sem estrutura ou padrão, um mundo sem o canto dos pássaros. You can imagine a scenario where travelers go to a planet, we'll call a planet ugly. There's nothing there but mud and gray mushrooms and fungus and something you wouldn't consider beautiful, but through the generations of these people living there, they'd learn to see beauty. They'd see beauty in the cracks of the mud or the dripping liquid from the fungus or the wrinkles in the mushrooms. Quando nós olhamos para um objeto ou escutamos um som, não podemos escapar das impressões da experiência pessoal. A definição de beleza de cada pessoa define também quem ela é. Beauty is truth. Beauty is inspiration. Beauty is the Berlin Wall coming down. Beauty is a double hot fudge caramel swirl sundae. Beauty is in the eyes of the beholder. Mas se a beleza estivesse apenas nos olhos de quem vê, nós nunca teríamos a mesma opinião. E às vezes nós concordamos. Existem algumas coisas que são bonitas para a maioria de nós, a maior parte do tempo. É aqui que a ciência entra, tentando entender por que nós gostamos do que gostamos. Descobriu-se que há uma estrutura no mundo, um sistema de formas, padrões e sons que nos faz sentir prazer. Há muito tempo, os gregos contaram uma história de um lindo jovem que se ajoelhou para beber a água de um lago e se apaixonou pelo reflexo de seu próprio rosto.
A lenda diz que Narciso morreu desejando ardentemente a beleza diante dele, deixando para trás somente a flor que leva seu nome. O rosto. Nenhuma imagem é tão poderosa. É nosso caminho para a percepção e a comunicação. De tudo o que existe, é a forma pela qual somos mais atraídos. Mas tente descrever como alguém é. A forma dos olhos, as maçãs do rosto, os lábios. É difícil colocar um rosto em palavras. Mas nós podemos reconhecer um rosto conhecido instantaneamente. É uma habilidade básica construída dentro dos nossos cérebros. You can tell someone from someone else just like that. As soon as you see that person, you don't analyze, oh, her eyes are a little bit closer together than her eyes, and therefore I can tell the two apart. You just know that's so-and-so. 2 years later, you can recognize the same person. You may not remember their name, but you recognize that face. Quando bebês, é a primeira coisa que nós vemos. Nossos cérebros estão ajustados não apenas para olhar para os rostos, mas para reconhecer rostos. E para achar alguns deles bonitos. You show babies the faces of adults. You get the babies to judge those faces, which is measured just as how long the babies look at the faces. So it's clear that these judgments that we have of attractiveness are very well formed. The psychological mechanisms involved in making these judgments are in place very early in human life. Por anos, os pesquisadores estudaram o que nos faz preferir um rosto a outro. Eles descobriram que, combinando imagens, imprimindo retratos por cima de outros, você pode fazer um rosto que as pessoas acham mais atraente, um rosto mais bonito. It seems that if you take one person, and the more attractive this person is to a large mass of people, the more, I guess, common that person looks, because the more people can identify with that one person. So I guess it's also about, in a strange way, being mediocre. É fácil para ela falar, mas deve haver algo mais que faça o rosto ser bonito. In the face, there is a great deal of information about an individual's overall health, developmental quality, ability to deal in general with its environment. Então nós consideramos certos rostos bonitos porque eles são saudáveis. E uma das peças de informação que sinaliza saúde é a simetria. O equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito. Você poderia achar que todos os rostos são simétricos, mas veja o que acontece quando você monta um rosto com dois lados esquerdos. Ou dois lados direitos. Não se parece muito com o gênio que nós conhecemos. Randy Thornhill digitaliza rostos no seu computador para medir a simetria. Ele faz um gráfico com traços chaves para ver o quanto eles se alinham bem. Essas medições ajudam o cientista a determinar a saúde de um rosto. Symmetrical face, in general, is on a symmetrical body, and thus on a body with overall developmental health. Depois de medir a simetria de cada rosto, Thornhill faz com que seus alunos os avaliem por grau de atratividade. Ele está descobrindo que os rostos mais simétricos são também considerados mais atraentes. It's really a question of mathematics, because it's a question of how many milli-inches or millimeters, your eyes are apart and your nose is, this way and cheekbones this way and mouth here instead of here. And that's classical beauty today, that's specific measurement. A simetria é considerada bonita porque ela anuncia saúde física até para os pássaros.
Na Universidade de Bristol, na Inglaterra, John Swaddle estuda os tentilhões zebrados para descobrir se as fêmeas procuram simetria num parceiro. Ele coloca anéis coloridos na perna dos tentilhões machos, pássaros com bochechas cor de laranja brilhante, para ver como a simetria afeta os hábitos de reprodução. Ele varia a configuração dos anéis da perna, assim ficam existindo machos simétricos e assimétricos no aviário. Se você tem anéis coloridos na mesma ordem nas duas pernas, você é simétrico. Inverta as cores em uma perna, então você é assimétrico e provavelmente este não é o seu dia de sorte. What I found was that males who were wearing the symmetric arrangements of coloured leg bands fledged more young, that were fitter and survived longer than the asymmetric males. Na natureza, não há muitas pessoas colocando braceletes em pássaros. Assim, Swaddle acredita que as fêmeas olham para a simetria das listas pretas no peito de um macho como algum tipo de certificado de saúde. Quanto mais simétrico o padrão, mais saudável é o macho. As an organism grows and develops its different plumage patterns, if it incurs stresses at crucial times during development, the resulting plumage will be more asymmetric. So what I'm actually measuring is some sort of index of how well the individual has coped with its conditions while it's been growing up, which is going to be some sort of indicator of its quality, and that's what a female wants to pay attention to. A beleza é um imperativo evolutivo, um indicador de bom estado físico e saúde sexual que pode se expressar, ao menos parcialmente, por meio da simetria. Beauty is something that females prefer. It's something that conveys an evolutionary advantage to an individual in terms of sexual selection and mate choice. So a beautiful male is a successful male, and its sons and its daughters can be beautiful and successful as well. E deve ser por isso que os tentilhões assimétricos têm dificuldade em arranjar uma parceira. Assim como os pássaros, nós evoluímos para apreciar a simetria. Mas como a gente faz para perceber o que é simétrico e o que não é? If you expose an individual to a set of stimuli where the average stimulus is symmetric, then an individual will tend to have symmetric templates in their mind. And so they'll build up preferences for this template because that's the template they can most easily recognize. A nossa busca por padrões visuais no mundo nos leva a procurar o que é simétrico na natureza. E quando nós não encontramos simetria, nós a criamos. Symmetry is clicks, so to speak, in our brains when we hear it. It communicates something attractive and interesting and so forth. And that's a bias in our brains to see symmetry as attractive, whether we're talking about mathematical equations or art or whatever. If we didn't have symmetry, no one would have invented the wheel. We wouldn't have cars, we wouldn't have locomotion. Animals need symmetry to move. If their legs aren't equal on the same sides of their body, they'll be walking around in circles for the whole of their lives. Symmetry is everywhere. It's entwined in the whole of nature and the whole of the world. Não é necessária a ciência moderna para que as pessoas saibam que a simetria é boa. Muitas culturas usam decorações simétricas no corpo para exprimir saúde e beleza. It appears that there are patterns too where lines are placed on the face cross-culturally that have come about independently. So South American Indians and certain Asian groups and so forth decorate their faces in ways that highlight their symmetry. A
beleza não pode ser reduzida apenas à simetria. A economia, a religião e o ambiente, tudo isso tem influência quando você descobre que algo é bonito. A moda é a melhor prova de como os padrões de beleza estão sempre mudando. About the 1970s, right? People used to walk around 1970s with those big staff collars on. That was like the ugliest thing you ever saw. But it wasn't ugly to you then. It looked good then. I can remember wearing a peach leisure suit. I mean, can you imagine putting on a peach leisure suit and thinking it looked good? But hey, I thought it was killing. I get in the mirror. I got it from Sears. You know, I thought, man, I'm the cleanest person in Kenner, Louisiana. Nossos julgamentos de beleza mudam, mas uma coisa permanece igual. Se você é humano, você valoriza a beleza. Beauty is a nice face. Beauty is Jimmy. A tall brunette. My boyfriend's shoulders. Harrison Ford. It's beautiful. A beleza faz muita diferença. Nós não gostamos dessa ideia porque a beleza tem sido frequentemente associada com a bondade, a linda heroína, o vilão horroroso. Mas a beleza não serve para medir o caráter de ninguém. É apenas uma entre muitas outras características que nos ajudam no jogo da vida. O poder da beleza não é absoluto. Inteligência, personalidade e charme frequentemente ofuscam a matemática da forma. It's not really a question of the mathematics, although that is what will make you a model. The mathematics, the correct mathematics, will make you into a prototype model. But that will not make you a beautiful person. A beautiful person is that elusive thing that maybe you know, it almost gets into, you know, religion in some way, because maybe it's that elusive, what we call soul. You know, that's what makes the overall picture beautiful. Beauty is definitely snowfall. A garden of flowers. Stars. Sand dunes. The sky is beautiful. Oh, beauty is the ocean. Você provavelmente não olha para a beleza da natureza e enxerga equações. Você não vê um círculo cuja circunferência é igual a π vezes o dobro do raio. Você vê a Lua. Mas a ciência descobriu que a elegância da matemática é fundamental para a beleza da natureza. Mathematics is really the loom upon which God weaves the fabric of the universe. We are like a traveler in a jungle, or someone searching for gold in a gold mine. We're finding things that actually exist out there. And I believe mathematics can be used to describe much of the world we live in. A matemática mais fácil de ver é a geometria. O estudo dos pontos, dos planos, dos ângulos e dos sólidos. Looking great. Okay. Galen Rowell é um fotógrafo de paisagens que procura estrutura da diversidade da natureza. Ele está desvendando a geometria da vida. I think that our minds search out geometric forms that we clearly recognize. Triangles and circles and squares, all sorts of things that are relevant to our lives. We look to those things and we want them to be simple and clean.
We don't want them to be all jumbled. And we remember very simple forms. Assim, os circuitos de reconhecimento de padrões nos nossos cérebros dizem que nós estamos vendo árvores triangulares e luas circulares. E é verdade, não importa a distância de onde olhamos. Mesmo através de um microscópio, nós vemos um mundo cheio de geometria. Dos micróbios até o homem, tudo que existe possui uma estrutura geométrica. Considere que cada átomo do seu corpo será substituído nos próximos 7 anos e você ainda é você. O que permanece igual é a estrutura geométrica. Você é pura matemática. A geometria determina mais do que a simples forma das coisas. O modo como nós sentimos o mundo depende da sua estrutura. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Quando você sente o perfume dela, você não está respondendo a átomos específicos como hidrogênio, oxigênio e carbono, mas ao arranjo desses átomos em moléculas. Sem essa estrutura, você estaria sentindo o cheiro de água e fuligem. Então a matemática pode explicar o perfume de uma rosa. Mas e os hábitos dos coelhos? Em 1202, Leonardo Fibonacci descobriu uma matemática misteriosa na reprodução dos coelhos. Comece com um único par de coelhos em janeiro e você terá um segundo par em fevereiro. Em março, o primeiro par terá um terceiro par, enquanto o par número 2 ainda está crescendo. Assim, em março há 3 casais felizes. Em abril, o par número 1 estará se reproduzindo de novo e o par número 2 terá seus primeiros bebês. Agora existem 5 pares. Em maio, serão 8. Em junho, 13. Deste frenesi de reprodução se origina uma série de números chamada sequência Fibonacci. Ela chamou a atenção de Fibonacci porque cada número é a soma dos 2 números anteriores. Mas isso é mais uma curiosidade matemática. Olhe como as folhas estão arranjadas ao redor do caule de uma planta. Começando com a primeira folha, conte as outras ao redor do caule até que você veja uma folha crescendo exatamente acima da primeira. Esta folha é a número 8 de Fibonacci. Ao repassar o ciclo de crescimento das folhas, você pode ver que fazemos 3 círculos ao redor do caule para chegar à folha número 8. O número 3 também vem da sequência de Fibonacci. Esses números de vida mudam para cada planta, mas eles quase sempre correspondem à sequência de Fibonacci. Uma das formas mais requintadas da natureza é a concha simples e curvada do náutilo. Como muita coisa na natureza, a beleza dessa forma pode também ser explicada com uma equação. Se você pega uma série de quadrados, cujos lados correspondem a números da sequência Fibonacci, você pode construir uma espiral logarítmica, uma curva que corresponde à forma da concha do náutilo. Essa forma espiral se ondula através da natureza com regularidade matemática. I think the reason you see some of these simple mathematical formulas throughout the world is because they're efficient, they're useful. A logarithmic spiral in a seashell, for example, is there perhaps because it's a way of the animal keeping its basic shape while expanding its size. It's compact, it's energy efficient. Então, a partir da soma de x e x mais 1, surgem as formas do nosso mundo. Por trás de muitas das coisas que consideramos bonitas, está escondida uma equação. Nós temos uma verdadeira adoração pela regularidade das formas, pela previsibilidade dos padrões. Mesmo quando bebês, nossos cérebros estão programados para perceber desenhos particulares.
A ciência descobriu que os padrões podem alterar o desenvolvimento do cérebro e até mesmo afetar nossos critérios de beleza. If you raise animals, for example, in an environment without pattern, their brain structure actually develops differently. If you, for instance, put a guinea pig in a very deprived environment, something about its brain will be different as it grows up. We are used to seeing patterns from infancy, and probably because of that, it helps us determine our concept of beauty. Então, por que nem todos os padrões são igualmente bonitos? I think there is a way we can define beautiful patterns. They're not too orderly. They're not like a test bar pattern on a TV screen. They're not too random, like white noise on a TV screen that's tuned to a station that doesn't exist. Beauty is somewhere in between the two. There's that balance between order and chaos. O mundo aparentemente caótico em que vivemos pode ser interessante e até mesmo intrigante. Se você olha de perto, pode ver os elementos de ordem que o tornam bonito. Yeah, I think that there are a lot more underlying patterns in nature and in the way the physical world works than we ever realized. And things that couldn't be explained through mathematics weren't explained. And now we're finding that things that we thought were previously random have limits, have patterns, and operate in systems that we can't fully understand. Clifford Pickover está trabalhando com um dos padrões da natureza identificados recentemente, os desenhos ativos e frequentemente belos chamados fractais. Os fractais são padrões em que cada uma das partes reflete o todo. Se você olha para uma cadeia de montanhas de uma distância de 160 quilômetros e depois a uma distância de apenas 1,5 km, as características parecem as mesmas porque sua estrutura se repete numa escala cada vez menor. Isso se chama irregularidade regular. A cadeia de montanhas é um padrão fractal. Fractals are generally objects that show a quality called self-similarity. By self-similarity, I mean you can magnify portions of the structure at different size scales and continue to see detail. For example, take a branching pattern of a tree or a leaf or even blood vessel branching in the human body. You can look at it far away and see a pattern. You can magnify it and see the same pattern repeated, smaller and smaller and smaller. Uma vez que os padrões fractais incluem elementos repetitivos, sua beleza pode ser criada pela matemática. Pickover cria seus fractais usando equações que imitam os processos naturais. Ele usa algoritmos, receitas matemáticas que dizem ao computador o que fazer. The key to many of these algorithms that simulate natural forms is the idea of repetition or mathematical feedback loops, something occurring over and over again. Usually it's just a simple rule like grow and then branch into two and grow and branch. And with repeated application of these rules with a computer, you can get a very intricate structure. Ao replicar processos naturais como o crescimento, Pickover cria imagens fractais que multiplicam a beleza do nosso mundo. Eles parecem mais ter vindo da natureza do que de um software. Talvez seja por isso que eles tocam uma corda sensível dentro de cada um de nós. Talvez seja por isso que nós achamos muitos deles bonitos. Mas os padrões são mais que apenas desenhos bonitos. A ciência está descobrindo que eles muitas vezes revelam uma ordem escondida no caos. Para entender a conexão, olhe para um tipo de caos que você pode criar em cima de mesa. Esse objeto tão simples se move de uma maneira totalmente imprevisível. Não existe computador na Terra que seja poderoso o suficiente para antecipar de que maneira a bola vermelha vai se mover em seguida. Parece totalmente aleatório, mas se você amarrasse uma caneta na bola vermelha, o resultado seria um desenho estranho e cheio de espirais, mostrando que até a desordem pode gerar padrões. De volta ao mundo natural, há maneiras mais comuns de descobrir como os padrões emergem do caos. A good example is if you feed
energy into a pot of water. At first the water starts seething around in an apparently more and more chaotic and disordered way, but then it starts forming itself into beautiful hexagonal convection cells, and you get a good rolling boil. A ordem que surge do caos do mundo é parte da própria estrutura da criação. Quando nós achamos bonitas essas coisas, isso pode ser o resultado de estruturas que já trazemos dentro de nós quando nascemos. That there is this chaos going on, out of which you get beautiful emergent structures and emergent systems. This little engine starts turning out all these fantastic forms of life. I mean, yeasts and whales and marigolds and you know, puffballs and people. And there's a kind of inner dynamic to this process of self-reflexive self-organization. That's, I think, what it is that we are recognizing when we have the experience of beauty. Part of the inherent recognition of beauty that we see in natural systems is that somewhere deep in our souls we recognize that these are the conditions of the earth that are necessary for our survival. These are the patterns of nature that represent what is deeply necessary for the human race to keep on living. A beleza do que não deixei é uma beleza antiga. Uma beleza criada pelo tempo e pintada com as cores do sol. O povo navarro que vive aqui conhece há muitos séculos o que os cientistas só estão descobrindo agora. Os padrões são mais que desenhos visuais. Eles sugerem uma ordem e uma harmonia mais profunda no mundo. E isso, para os navarros, é beleza. You look around this canyon, you see walls that are straight up and down, you see walls that are diagonal, you see round boulders, you see trees that are slanted and bushy, and some are straight up, some bushes are in clumps. But if you look around, there's a lot of composition, natural beauty. It doesn't look unright with one another. It all fits together. When I look out at the trees and the mountains, I see many elements of designs, and I think that I see a lot of order that is in nature into my weaving, and it's not something that I'm just doing artistically, but it really is integrated with everything that goes on in nature. Os tecelões navarros, como Pearl Sunrise, criam desenhos com simetria e padrão para expressar a ordem no mundo. And so when you're doing your weaving, you're always doing symmetrical designs. You strive for symmetry in your designs, only because you already, as a human person, have that quality within you, and that you need to work toward it in order to balance yourself psychologically. Os navarros acreditam que quando os padrões do mundo se harmonizam com os padrões de uma vida individual, eles podem atingir um estado que chamam de caminhando na beleza. I think patterns repeat itself throughout life, and throughout our lives we have patterns that we live like. I get up in the morning, I feed my horses, I eat breakfast, I chop wood, I let the sheep out, and even on cold mornings I do this. I have a pattern in my life, and this pattern gives order to my life, as much as the patterns in this canyon gives order to this canyon.
O canto da beleza lembra o povo navarro que o padrão da vida de cada pessoa reflete a ordem e a beleza do mundo. With beauty behind me, with beauty before me, with beauty above me, below me, and beauty all around me, and beauty may I walk. Beauty is being able to see Machu Picchu. Beauty is a building by Christopher Wren. Oh, I have to say beauty is the Taj Mahal. Construir é essencial para a expressão da humanidade. Nas nossas criações, nós lutamos para ir além da função pura, em direção à memória e à celebração. Estruturas concretizam a herança de um povo e anunciam suas crenças e esperanças perante o mundo. Os edifícios pagam um tributo à beleza. Quando nos propomos a criar alguma coisa, os padrões e a matemática da natureza nos guiam em nossos projetos. É difícil não perceber o paralelo entre as formas naturais e as formas feitas pelo homem. Mas há mais em nossas criações do que a mera imitação. O homem também calculou as proporções da natureza. Os pensadores antigos olhavam para a natureza e ficavam imaginando se seriam capazes de reproduzir aquilo que os deuses desenharam. Eles descobriram a proporção áurea. Pegue uma linha e faça um corte de tal modo que a proporção entre o menor segmento e o maior segmento seja igual à proporção entre o maior segmento e o todo. O valor número dessa proporção é de 1 para 1,618. Se você construir um retângulo baseado nessa medida, verá que a proporção é aproximadamente 8 para 5 ou 5 para 3, os mesmos números encontrados na sequência de Fibonacci. Os antigos acreditavam que esses números eram sagrados, e isso devia acontecer porque as mesmas proporções podem ser encontradas na natureza. Durante séculos, artistas e arquitetos usaram esses números místicos nas suas estruturas. In the times before the modern age, people gave value to the numbers that buildings are made out of. For example, something might be 3 feet wide and 5 feet high. And those numbers had meaning. The number 3 symbolized God in nature, for example. It also symbolized the Holy Trinity. It had a real symbolic meaning. And the number 5 symbolized humanity. And you'd get the two and you'd put them together and you'd have a shape called the golden section. Muitas de nossas maiores estruturas e obras de arte obedecem essa proporção. O Parthenon, a Catedral de Notre-Dame. As obras de Michelangelo também estão dentro das chamadas proporções divinas. Mas poucos iriam sugerir que Michelangelo pintava e esculpia a partir de números. Ele estava criando do jeito que parecia certo para ele, fazendo o que achava bonito. It's built into us to understand the relationships amongst forms, to understand the way patterns relate, and to make shapes that relate to each other, that are harmonious just the way the speech that we make is grammatical and makes sense. And so intuition is going to go for that shape without sitting down and calculating, oh, it's exactly 1 to 1.618. Na Renascença, as proporções do corpo humano substituíram os números sagrados como modelo para o desenho. Curiosamente, as proporções se revelaram as mesmas. That relationship from the navel to the top of the head is in a ratio of about 3 to 5 down to the feet.
We don't see that when we walk around. We don't think about that necessarily, but we know it in any case. It's there. It's something that we recognize. O homem transpõe sua própria forma para o que ele constrói, seja apenas para obter um efeito mais agradável, seja como reflexo de algum processo mental inconsciente. Nós nos referimos à face de um edifício. Em muitos países, as coisas são medidas por pés e não por metros. Nós até construímos estruturas como a Torre Eiffel, que de certa maneira imita a forma humana com as duas pernas. You get this gigantic structure, it begins to have a shape like a person. It's very abstract, so it's not overwhelming. It's not like those eyes in the mouth that are sort of scary. But it's a colossus, a modern colossus, standing over the city. Antes de nós exigirmos crédito como arquitetos máximos da criação, valeria a pena notar que nós não estamos sozinhos. Outros habitantes do planeta, como o jardineiro azul, pássaro da Austrália, também criam a sua própria imagem. And the blue satin bowerbird is a bird which thinks that blue is the most beautiful color in the world because it itself is blue. And the male blue satin bowerbird builds a great big bower on the ground and decorates it with blueberries and bits of blue paper and anything that they can find that is blue in order to attract its mate. And so maybe we're really like blue satin bowerbirds as human beings. Assim como o jardineiro azul, nós projetamos nossa própria imagem naquilo que construímos. Mas é preciso mais do que proporções humanas para tornar bonito um edifício. You want to have a building be what a body is in terms of its proportion, and you also want it to do what a body does in terms of moving and dancing. So you want things to happen amongst its different parts. Beauty is the moment at which proportion, shape, pattern come together and spirit comes into the thing that you're making. Beauty is the music of J.S. Bach. Beauty is Duke Ellington. Beauty is the sound of the quena. Everyone knows that music is beautiful. A beleza também pode ser invisível. Existem padrões no ar, ondas sonoras que podem fazer nossos espíritos subirem. De novo, nos deparamos com uma estrutura escondida, uma matemática da música que define os sons de que vamos gostar. Diz a lenda que o filósofo grego Pitágoras descobriu a relação entre números e som enquanto andava por uma ferraria. He heard some hammers falling of different weights. One hammer was 12 pounds, another was 9, another was 8, another was 6. So he noticed that each hammer made a different sound, and when they were struck together, they harmonized. They formed a certain type of interval. So this is the 12 pound, this is the 6. A matemática musical é tão simples como x multiplicado por 2x. So they're both, 6 and twice 6. It's this sound, basically the same sound, but what we call an octave apart. A relação é mais fácil de entender quando você usa cordas. Se você pega uma única corda estendida e a toca, ela emite uma nota. Notas em harmonia com essa surgem quando você divide a corda em pontos precisos. Se você a divide em duas partes apertando no meio, soa uma oitava. Em 3 partes, soa a quarta. Em 4 partes, soa a quinta. Um som dissonante aparece quando a divisão da corda não é feita no intervalo exato. Essas proporções simples constituem o alicerce da nossa escala musical. And what this meant was that mathematics had a concrete relationship with the world, that the world worked in a mathematical way, and that simultaneously our own sense, our own aesthetic sense, that makes us recognize harmonies and disharmonies, is a way of perceiving that mathematical relationship in the world.
And so there's this wonderful threefold connection between a human mind that can experience this, the mathematics themselves, and the physical world. Na Idade Média, arquitetos e compositores estavam ligando a matemática da música com as estruturas que eles construíam. Uma medição arquitetônica, a proporção áurea, pode ser traduzida como um intervalo chamado sexto maior. Esta é a música da concha do náutilo e dos coelhos reprodutores. Diferentes medições correspondem a diferentes sons. Agora, escute a arquitetura da Notre Dame. People would go to the cathedrals, and they had a full-time choir, I think it was 60 people in Notre Dame, singing music made up of the intervals that were the same as the intervals, as the proportions that actually composed the building. The buildings were designed literally to embody musical intervals, the musical tones, the musical intervals, say a third or a fifth or a fourth. Those were ratios that were taken from music and transposed literally into buildings. A relação entre as estruturas e os sons sugere que a matemática é essencial para a criação da beleza do homem. Mas os números não explicam tudo. Now, there's certain basic principles that are going to remain in there. But with something like beauty, you can't legislate that. Because you don't know what it's going to be. E é por isso que a beleza é algo diferente para cada pessoa. I don't think necessarily because somebody's going, if it is going. That's like when we say, oh, that's a pretty tune. But that's not, to me, more pretty than somebody saying, A ciência revela que até certo ponto é possível definir a beleza. Quando você olha para um rosto, está procurando simetria. Numa paisagem, você procura forma e padrão. E nas nossas próprias criações de imagem e de som, nós imitamos as proporções do homem e da natureza para criar obras belas. Os cientistas conseguem medir, pesar e até olhar a beleza por um microscópio. Mesmo assim, a ciência é insuficiente. A incapacidade de formular uma definição perfeita sempre nos leva de volta à ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê. We don't say that light is only in the eye of the beholder. The eye is an organ beautifully designed by evolution to perceive light. The very fact that we have eyes is proof, in a sense, that there must be light out there. It's a kind of biological proof that there must be light out there. We should not either say that beauty is only in the eye of the beholder either. It is in the eye of the beholder, but the eye of the beholder wouldn't have its particular capacity to perceive beauty unless beauty were actually out there, unless beauty were an actual objective property of the universe. Mas a beleza é mais que uma propriedade objetiva do universo.
É o processo de perceber o universo. Aí é que está a beleza. In the world of the beauty is in the play. And when you play, sometimes you lose. And that's as beautiful as winning too, because the beauty is in the play. And you know, it rains, and then the sun comes out. And the rain is beautiful too. It doesn't mean that everything is pretty. It doesn't mean have a nice day. We're all going to be harmonious. It doesn't mean everything's the same. It means that the play of pattern resonates one part to the next. It also resonates to you. So you recognize in it something of yourself, and you resonate back to that pattern, and you play back and forth with looking at whatever the pattern is, which could be music or building or architecture or shape. Esse processo nos dá a sensação da beleza como a união do objeto com o observador, a consciência do homem entendendo o seu mundo. Assim, ao pensar na beleza, nós estamos pensando na própria maneira pela qual o nosso pensamento se estrutura. Não é estranho que isso seja tão complicado. Nós talvez não saibamos nunca o que é a beleza, mas sabemos do que gostamos. Beauty is something pure and sincere deep in one's soul. It's not how you feel and how you look, but whatever you have inside you, that's the beauty is. Beauty is stepping back from a curve as a bus goes by. Beauty is so complex and simple at the same time. Beauty is not something you can dissect. It's the sum of all the parts. I don't know what the hell beauty is.